CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo. Eu vou conversar agora com o professor Elias Santana. Professor Elias, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo jóia. Professor Elias, a gente passou um tempão aí sem perspectivas de concursos, né? Até devido à crise pela qual o nosso país passou e ainda passa um pouco, mas agora as coisas começaram a melhorar e várias entidades já lançaram concursos e as pessoas já podem ficar atentos. O senhor é um especialista em cursos preparatórios, né? Tem diversos seguidores nas redes sociais ligados nessas dicas. E eu queria que a gente contasse um pouco mais dessa experiência agora. Primeiro, professor, quem está se preparando para uma prova e vai prestar um concurso, o que precisa ficar atento para não cometer aqueles erros mais comuns? Bruno, eu sempre considero o seguinte: o candidato, a pessoa que tem um interesse em participar de um processo seletivo para concursos públicos, não deve esperar a publicação de editais. É fundamental que o candidato identifique qual seria a sua área de atuação, de preferência, se tem uma preferência por uma carreira policial, uma carreira legislativa, uma carreira no executivo. É fundamental que o candidato primeiro entenda isso. Depois, ele já começa a estudar as matérias que são comuns a esses concursos. No caso, eu sou professor de língua portuguesa, naturalmente, é uma disciplina que está presente em praticamente todos os concursos, tanto que, em médias absolutas, é a matéria que mais reprova em concursos públicos, porque, claro, está em todas as provas, em todos os concursos. Então, o candidato tem que se preparar antes. Você destacou bem que houve um tempo em que havia poucos editais publicados, que foi esse momento aí de 2000, final de 2014 até 2017. Interessante notar que havia poucos editais no Distrito Federal, mas a nível nacional, muitos concursos foram publicados. Eu que trabalho com cursos online e trabalho com vários editais publicados pelo Brasil, agora mesmo eu estou em Belo Horizonte trabalhando com um evento para o concurso da Câmara Legislativa, da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Olha, que beleza. Bom. E assim, os editais fora de Brasília, eles aconteceram o tempo todo. E agora em Brasília voltou. PMDF, o edital da Nova Cap que foi suspenso previamente, houve o anúncio possível da CLDF, houve TST, há uma expectativa muito grande ainda neste ano de Ministério Público da União e até TJDFT, já há notícias em torno deste concurso, fora as secretarias do próprio governo, né? Então, o importante é que a pessoa tenha esse cuidado de se preparar antes mesmo do edital, porque concurso público nós sabemos que é uma fila, e aqueles mais bem preparados, naturalmente, vão conseguir as vagas primeiro. E quem deixa para estudar na última hora, com certeza fica para trás. Então é uma organização mesmo, é disciplina, né? Renato Russo aí dizia, né, que disciplina é liberdade. Muito então, bom. Se você quer ter a liberdade, é fundamental ter essa disciplina. Professor, o que os alunos ou os concurseiros candidatos costumam errar com maior frequência nos concursos? Olha, primeiro ponto, conhecer a banca organizadora do concurso e a metodologia de resolução de questões desta banca. Vamos a um exemplo bem prático, o CESP. O candidato que faz uma prova do CESP, ele além de ser avaliado no conteúdo, ele também é avaliado no discernimento. Porque ele tem a necessidade de ter conteúdo para responder a maior quantidade de questões, claro, mas ele também tem de ter o discernimento de saber o que deixar em branco. É praticamente impossível que uma pessoa gabarite uma prova de concurso público, acertar todas as questões de cabo a rabo na prova, porque realmente é uma quantidade excessiva de conteúdos. Às vezes a pessoa tem na prova um conteúdo que nem foi estudado por ela, e a pessoa tem de ter o discernimento de deixar uma questão em branco. Houve agora na prova, foi do concurso do STM, uma questão que eu comentei em sala de aula, inclusive, falei, essa questão aqui é a questão clássica para você deixar em branco. Por quê? Porque é um tópico de gramática, que era uma questão que falava sobre pretérito mais que perfeito, que não é usual. Não faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa norma padrão, mas não está inserido na nossa norma culta, porque nós não utilizamos pretérito mais que perfeito, não utilizamos mesóclise. Então, às vezes, o candidato não conhecia bem aquele tópico. Então, se ele não conhecia bem, o ideal é que ele deixasse em branco, porque se ele tentasse responder e errasse, ele perderia 2 pontos. Então, é importante que a pessoa conheça a banca.
Vai fazer uma prova da FCC? Tem de conhecer o perfil da FCC. Quem vai fazer a prova agora da PMDF, IADES, que é uma banca que sempre organiza concursos no Distrito Federal, precisa entender o perfil da IADES e as bancas análogas à IADES. A IADES é uma banca que se assemelha muito ao CESP, se assemelha muito à Quadrix. Então, entender o que a banca mais cobra. É como eu sempre costumo dizer, existe uma diferença entre aprender língua portuguesa e aprender língua portuguesa para concursos públicos. Aprender língua portuguesa é para quem gosta, para quem é entusiasta, para quem tem finalidades com a língua portuguesa de vida, como é o meu caso. Agora, para concursos públicos é somente um instrumento para que a pessoa alcance a aprovação. Então você precisa entender, poxa, a IADES cobra fonética, por exemplo? Não, então para que você vai gastar um tempo absurdo estudando fonética? Então eu falo, o primeiro ponto é conhecimento de banca. Segundo, metodologia de estudo. O candidato precisa ter o horário destinado dele, a organização de estudos, conhecer qual que é o melhor instrumento de aprendizagem dele. Felizmente, nós hoje temos um conceito muito claro de multimodalidade de ensino. Um candidato ele pode se preparar presencialmente, por videoaulas, por material em PDF, por audioaulas. Então ele precisa testar as possibilidades. Poxa, como é que eu rendo melhor? Eu rendo melhor assistindo a uma videoaula? Beleza, então é por aí que eu vou. Poxa, a videoaula eu acho extremamente demorado, então estude por um material em PDF, porque você mesmo vai ditar o seu tempo. O PDF hoje é um gênero, não é mais só um arquivo de computador. PDF é um gênero textual e um gênero educacional. Então, ele precisa reconhecer isso. Elias, eu não me dou bem nem com virtual, de aula, nem com PDF. Então, é hora de você investir num curso presencial. Não é ir pela cabeça dos outros, é se conhecer. É um processo de autoconhecimento. Como eu rendo melhor? Como é que eu aprendo melhor? Como é que eu otimizo? Conteúdo e o tempo disponível. Aí o candidato, com certeza, encontra o ponto em comum e aí estudar passa a ser até prazeroso, né? Muito bom. Professor Elias, agora falando diretamente sobre a sua disciplina, né? Língua portuguesa. Uhum. De que forma a língua portuguesa pode derrubar um candidato nas provas? Língua portuguesa acaba sendo um mito para as pessoas, primeiro porque muitas pessoas não concebem o seguinte. Poxa, eu estudo português desde a primeira série. Eu conheço língua portuguesa, assim, de maneira formal, desde os meus 6, 7 anos de idade. Não é possível que depois dos 18 isso possa ser uma disciplina que me derrube, diferente de constitucional, administrativo, que são matérias que as pessoas aprendem mais tardiamente. Então, primeiro, tem um respeito pela disciplina, pelo peso que ela tem, pela quantidade de questões que são exploradas nas provas. É preciso ter um respeito. Segundo, candidato, isso não vale só para quem estuda para concursos públicos, vale para todos nós que usamos a língua portuguesa, porque essa é a nossa língua materna. Vou dar um exemplo seu mesmo, Bruno. De repente você vai redigir um texto aí e você tem uma dúvida de crase. Naturalmente, seu primeiro intento é procurar uma obra e ir ao capítulo de crase, e no capítulo de crase tentar entender o problema da sua dúvida. Se você redigindo um texto tem uma dúvida com pontuação, sua primeira iniciativa é ir a uma gramática e buscar o capítulo de pontuação. Só que o grande problema do estudo de língua portuguesa é porque língua portuguesa é uma disciplina composta de inúmeros pré-requisitos. Para que você entenda bem crase, você precisa compreender bem a morfologia. Às vezes a sua dúvida não estava no capítulo de crase, às vezes a sua dúvida está na identificação de um artigo, e isso estava lá no capítulo de morfologia no início da gramática. Sabe quando as pessoas percebem isso, professor? Quando precisam tirar alguma dúvida relacionada à língua portuguesa e digitam no Google. E aí o Google, ele não te dá o contexto, e aí ele não resolve a sua dúvida. Não resolve. É impressionante. Pontuação é um assunto clássico, porque as pessoas, até a própria gramática faz uma definição ampla de pontuação. Fala que pontuação são pausas. Só que, na verdade, essas pausas elas têm finalidades semântico-sintáticas. Às vezes uma pessoa não sabe o porquê de estar errando uma vírgula, e, na verdade, o problema dela não é a vírgula. O problema dela é porque ela tem dificuldade de identificar o sujeito e não se separa o sujeito do verbo por vírgula. Então, a dúvida dela não está na pontuação. Está lá no começo do estudo de sintaxe do período simples e ela não sabe disso. Ela não se situou, né, nessa circunstância. E é importante, até aproveitando o espaço, que as pessoas entendam o que é uma gramática. Uma gramática como Celso Cunha, uma gramática como Evanildo Bechara, são gramáticos
excelentes, obras renomadíssimas, merecem todo o respeito. Só que a finalidade de uma gramática técnica não é ensinar gramática. É semelhante ao seguinte: eu quero aprender direito constitucional, basta sentar e ler a Constituição? Claro que não, até porque a Constituição de 88 ela foi redigida com a finalidade de falar que este país tem regras e as regras são essas. E uma gramática é a mesma coisa. A ideia da gramática é dizer: a língua possui regras em nível escrito, norma culta, e para redigir textos em um país em dimensões continentais como o nosso, é necessário que haja um certo padrão a fim de que todo mundo se comunique nessa extensão gigantesca do nosso país. Então é por uma finalidade escrita, de registro. Agora, a gramática não foi feita para ensinar. Muitas pessoas me perguntam assim: Elias, qual gramática eu compro para estudar para concursos públicos? Eu compro o Celso Cunha? Eu falo: olha, o Celso Cunha é uma obra gramatical excelente, só que a finalidade dele não é ensinar gramática. A finalidade dele é registrar as regras escritas, não da fala, as regras escritas da nossa língua. Até porque é algo que eu sempre falo, e é uma frase de vários linguistas renomados: o melhor usuário de uma língua é aquele que é poliglota no próprio idioma. Ou seja, eu preciso de língua portuguesa para concursos públicos. Naturalmente, ele vai ter de estudar as regras da norma culta a fim de responder questões e também redigir textos dentro da norma culta. Eu preciso da língua portuguesa para me comunicar. Você, Bruno, por exemplo, um comunicador, tem a necessidade de usar a língua com propriedade e de maneira inteligível. As pessoas do outro lado precisam te compreender. Então você tem o seu estilo de linguagem. E naturalmente não é a mesma linguagem que você usa quando você está num ambiente informal, com seus amigos. Então a pessoa precisa reconhecer que a língua, ela tem, qualquer língua do mundo, ela é multifacetada. E a pessoa precisa conhecer essas nuances da língua. Então, quando você explora uma gramática, você precisa saber disso. Por isso que existem gramáticas técnicas, como é o caso de Celso Cunha, Evanildo Bechara, e existem gramáticas didatizadas, que aí a finalidade é ensinar o conteúdo gramatical. E outro detalhe extremamente importante que poucas pessoas não consideram é que isso já está cientificamente provado. Para que haja um entendimento perfeito de um texto, a pessoa precisa conhecer bem as propriedades gramaticais. Eu te dou um exemplo do que aconteceu aqui agora, no evento em que estou. Uma aluna me perguntou sobre um conectivo. Ela usou um conectivo ao passo que num texto e ela foi penalizada. Ela falou: Elias, por que eu fui penalizada? Eu falei: o erro não está nem no ao passo e nem no que você redigiu, mas é porque o ao passo foi usado como uma conjunção proporcional e suas informações não são proporcionais. Então, isso compromete o entendimento do texto. Eu pego 3 frases simples e coloco: não tenho muito tempo, entretanto, cuido da minha saúde. Não tenho muito tempo, portanto, cuido da minha saúde. Não tenho muito tempo, porque cuido da minha saúde. Eu mudei apenas as conjunções. E essas 3 informações são completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, a qualidade da nossa comunicação depende disso. A qualidade da nossa comunicação, a qualidade de compreensão de um texto, depende de um aparato gramatical prévio, a fim de que você entenda o que foi redigido. Qual é a intenção? Poxa, eu não tenho muito tempo, entretanto cuido da minha saúde. Então, a informação adversativa. A ideia é que a pessoa que fala isso, ela concebe o seguinte: normalmente as pessoas que não têm muito tempo não conseguem cuidar da saúde, mas eu, de maneira contrária, consigo fazer isso. Eu sou uma exceção. Professor, a nossa língua também, ela é muito viva, né? E passa por constantes modificações, adaptações, né? Mas existem até termos novos que costumam surgir e os dicionários têm até um descompasso do que ocorre na sociedade, né? Para atualizar esses novos termos. De que forma isso é cobrado ou pode ser cobrado num concurso? Por exemplo, hoje uso frequentemente como verbo a palavra tuitar. Isso já existe de maneira formal nos dicionários, esses termos ligados à tecnologia, ou se isso aparecer num concurso pode ser uma pegadinha? Na verdade, isso já inclusive apareceu. O próprio verbo que você citou apareceu uma vez numa questão do CESP, em que ele usava o verbo tuitar e ele perguntava sobre a regência do verbo tuitar. Então veja que e as bancas estão ligadas nisso. Não é porque o verbete não está registrado que ele não deve ser analisado. E na verdade esse que é o conceito real de gramática, né? O conceito real de gramática não é que as pessoas se adequem à gramática, mas a gramática é que se adequa aos contextos sociais existentes. Hoje tuitar é um verbo. Um exemplo, olha só,
eu vejo muito nas redes sociais, saiu uma música, né, que havia a palavra sextou. Sextou. É o verbo formado a partir do vocábulo sexta. Então, a ideia de chegou à sexta-feira. E hoje eu já vejo inúmeras pessoas criando várias palavras. Mas isso também não é um risco, professor? As pessoas saem criando palavras por aí e, de repente, estão as pessoas julgando, conjugando o verbo sextar. Não viram a bagunça? Na verdade, essa aqui é uma das grandes graças da língua portuguesa, né? Nenhuma língua é tão criativa quanto a nossa. Não existe língua no mundo que tenha a criatividade da nossa língua. Claro, existem regras. Eu não posso querer criar um verbo sem usar uma desinência verbal, que é o caso de sextou. Eu não posso querer criar um verbo a partir da palavra Twitter sem usar uma desinência verbal. A gramática prevê regras para isso. Aliás, existe esse fenômeno registrado, é um neologismo. A partir de uma lógica linguística, cria-se uma nova palavra. Exemplo claro nosso, outro exemplo, mensalão. Mensalão é um neologismo, e mensalão hoje é dicionarizado. E tem a sua significação própria de fenômeno ligado à corrupção, mas que não é uma corrupção ampla. É daquele formato do mensalão. Então, no Brasil existe isso, a língua é muito plural, ela é muito rica, isso é reconhecido desde a Semana de Arte Moderna de 22. E o brasileiro precisa estar habituado a essas mudanças, porque as provas estão ligadas a isso. Mas assim, se o candidato for pensar em colocar numa questão e escrever naquela questão usando como verbo e conjugando sextou ou sextar, ele vai ter essa questão anulada. Vai ser penalizado. Mas aí que entra o que nós conversamos, é o indivíduo ser poliglota em sua língua materna. Se a questão do concurso público, por exemplo, como foi a questão do CESP, ele falava assim, era tuitar mensagens indiscretas. Ora, peraí, quem tuita algo. Então é um verbo transitivo direto, objeto direto. Você não pode se furtar a realidade de que existe uma análise gramatical por trás daquilo. Agora, isso significa que aí entra o bom senso do seu conhecimento de gramática. Isso significa que houve agora uma licença poética para você escrever tuitar numa redação discursiva? Não. Então, é fundamental que a pessoa haja com bom senso, de entender quando deve ser analisado, quando deve ser usado. E a língua tem muito disso. Olha outro exemplo clássico, que eu sempre comento em provas de concursos públicos. A palavra cujo. Nós utilizamos muito pouco o pronome relativo cujo. E eu digo a um candidato que está se preparando para concursos públicos o seguinte: você precisa conhecer o cujo? Precisa. Porque vai haver questões que vão te perguntar sobre o funcionamento do cujo? Vai. Então você vai ser questionado sobre isso. Agora, eu recomendo que você treine usar o cujo para usar numa redação discursiva sua? Não. Porque a sua chance de errar é maior e você pode escrever de forma tão correta quanto, sem necessariamente passar pelo cujo. Mesmo porque a gente tende muitas vezes, né, professor, reproduzir na prova escrita a língua falada. E as pessoas não têm o hábito de usar cujo nas conversas, a não ser nos ambientes mais formais, claro. Ambientes de advocacia, que as pessoas exploram muito essa linguagem culta, mas a informalidade no dia a dia, na conversa descontraída, não mesmo, né? A língua portuguesa ela é extremamente proclítica. O brasileiro ele gosta do te amo, te quero, nos falamos. É o pronome sempre antes do verbo. É a língua portuguesa da oralidade, do dia a dia. E a ênclise, o pronome no final do verbo, amo-te, ou o pronome no meio do verbo, um dar-te-ei, não são tão usuais. A não ser o presidente da República que gosta das mesóclises. O Temer, aliás, ele é um impacto em relação a seus discursos, né? Porque ele é bem criterioso em relação a isso. Mas nessas circunstâncias, o que é que nós percebemos muito? Isso, inclusive, em redações. O candidato entende o seguinte, o indivíduo: ora, eu uso a próclise no meu dia a dia de maneira errada. Eu tenho essa consciência. A ênclise seria a forma correta. E a pessoa quer usar a ênclise sempre, mas não se atenta para o fato de que, em algumas circunstâncias, a ênclise também é incorreta. E a própria mesóclise é incorreta. Aí ocorre o fenômeno da hipercorreção. A pessoa, de tanto querer acertar, erra. Então, por isso que eu digo, é fundamental que a pessoa saiba enxergar o que deve ser analisado e o que deve ser usado. Poxa, um candidato que está se preparando para concursos públicos, ele precisa conhecer a mesóclise. Isso significa que numa redação discursiva ele tenha a obrigação de usar a mesóclise?
Não, até porque também ele não tem a obrigação de usar um verbo no futuro, que é a condição para se usar a mesóclise, e ele poderia, por exemplo, trabalhar com o futuro por meio de uma locução verbal. Em vez de falar, por exemplo, o presidente viajará amanhã, ele pode usar o presidente vai viajar amanhã. As duas formas são reconhecidas pela norma culta, as duas são corretas, só que vai viajar é algo bem mais corriqueiro. Aliás, no jornalismo até se usa o futuro imediato, né? A forma direta para a gente é melhor. É o verbo no presente e é o adjunto adverbial que tem a finalidade de indicar a circunstância temporal. E o mais interessante, a própria gramática reconhece o futuro imediato, que é esse futuro realizado com o verbo no presente. A gramática reconhece. A nossa gramática ela tem essas percepções. Então, a noção de erro ela não pode ser tão de agramaticalidade, que é o termo de que eu gosto. A noção de agramaticalidade ela precisa ser menos estanque. Há alternativas, a nossa língua oferece alternativas. Agora o indivíduo tem que saber. Eu vou redigir um texto, eu vou analisar uma questão, então entra aí também o bom senso. Deixem o twittar apenas para as conversas informais no WhatsApp e no próprio Twitter. Exatamente. Professor, quem quiser continuar com essa aula em outros ambientes, como é que faz para te seguir? Olha, eu tenho, pelo Instagram, eu coloco sempre conteúdo de língua portuguesa para concursos, fora dos concursos públicos. O Instagram é @oficialeliasantana. O Facebook, que é Elias Santana, que eu sempre coloco aulas, dicas. Eu aproveito esse ambiente das redes sociais para divulgar conteúdos de língua portuguesa. Eu também tenho um canal no YouTube, que é youtube.com/Elias Santana, com 2 Fs, e toda segunda-feira às 22 horas eu faço uma aula ao vivo, gratuito, toda segunda-feira, é sagrado, 22 horas a transmissão de uma aula ao vivo. E também nos cursos preparatórios para concursos públicos, hoje eu sou exclusivo do Gran Cursos Online, então lá todo mundo encontra meus cursos eu não trabalho só com gramática, eu trabalho com gramática, com redação discursiva e com análise de textos. Eu só não ministro redação oficial. Mas com essas disciplinas o candidato já tem um bom corpo daquilo que aparece em provas de concursos públicos e principalmente para a vida, né? Porque língua portuguesa, né, Bruno, serve para a vida toda. Muito bom, professor. Foi um prazer conversar contigo. Igualmente. Bom trabalho aí em BH e bons... Obrigado. Pode comer um pão de queijo aí por nossa conta. Ontem eu fui saborear um delicioso fígado com jiló aqui. Já comi lá no mercado municipal. No Mercado Central. Maravilha, Exatamente. Não é? Foi sensacional. Foi muito bom. Até mais, meu caro. Valeu. Bruno, um grande abraço. Até mais.